E aí, pessoal, agora o nosso exercício é sobre flexão composta reta. E o que é a flexão composta reta? Bom, a flexão é quando tem momento, e ela é composta porque eu tenho momento e normal, e é reta porque, no caso, os dois estão em eixos específicos. No meu caso aqui, ó, eu tenho uma normal no eixo Z, tá bom? E tenho um momento atuando no eixo X. Então eu tenho momento de X e a normal em Z, tá bom? Se eu fosse colocar esses caras aqui nessa vista, né, eu colocaria assim, ó, momento em X, porque pela regra da mão direita ele está girando o eixo X aqui, ó, nesse sentido, tá? Para cá. E a minha normal está saindo. Quando eu tenho uma normal saindo, eu coloco só um pontinho assim, tá bom? E aí eu tenho um ponto aqui específico, né, que a gente pode chamar de ponto P. Ele tem uma altura que eu vou chamar de YP, porque é em relação ao momento de X, tá bom? E aí quando eu for olhar o momento, por exemplo, em X, quando eu for fazer a tensão, análise de tensão no eixo YZ, eu vou ter que, do lado de cima aqui, ó, eu estou com uma compressão, ó, por causa da regra da mão direita, então eu tenho a tensão negativa aqui, tá? E a parte de baixo, eu vou ter uma tração. E aí eu tenho tensão positiva na parte de baixo. Mais. Por que mais? Porque é a tensão provocada pelo momento mais a tensão provocada pela normal. Na situação da normal, eu tenho que a normal está saindo da seção. Então, se ela está saindo, ela vai fazer uma tração. Então, eu posso colocar aqui, ó, que eu tenho tração em toda a face, em toda a seção. Quando eu for somar esses dois, eu vou pensar o seguinte, ó. Eu tenho aqui essa distância menos, no caso, essa daqui menos essa, né? Então, eu vou colocar aqui que vale 3, aqui vale 1. Então, vai dar mais ou menos aqui 2, né, na parte de dentro. Então, eu vou ter aqui, ó, essa tensão aqui, ó, que a gente, nesse caso aqui, a gente não sabe se dá positivo ou negativo, né? Eu disse que é 3 ou 2, mas eu não coloquei valores. Então, eu vou dizer que aqui é mais ou menos, tá? Esse ponto. E a parte de baixo aqui, ó, abaixo disso, eu tenho tensões positivas, né? Só que também eu não sei, eu posso dizer mais ou menos, porque dependendo de como for normal e o momento, isso daqui vai variar, tá bom? Se eu fosse ver esses dois aqui, ó, em 3 dimensões, eu teria o seguinte, ó, nessa parte daqui de dentro, ó, de baixo, né, na parte de fora, eu teria uma tensão positiva, e aqui na parte de dentro em cima, eu tenho, ó, só tensões negativas. Então eu posso dizer que aqui, ó, tensão negativa, e aqui embaixo, tensão positiva. Quando eu for olhar, né, eu vou somar. Quando eu for olhar a parte de tração, né, ou compressão, mas nesse caso é tração mesmo, eu vou ver que está todo mundo aqui, ó, as tensões estão todas sendo tracionadas. Todo mundo para fora. Então eu tenho tensão positiva, tá bom? Poderia ser negativa, aqui, ó, positiva. E aí, ó, esse carinha aqui, olhando em 3 dimensões, fica assim, ó. Eu tenho toda essa tensão aqui, ó, no caso na parte de baixo, positiva, e tenho na parte de dentro as tensões negativas. É óbvio, é evidente que o que eu estou falando aqui é um exemplo, tá? Mas como é que você faria uma situação geral, né? Então a tensão no ponto P, que é esse ponto aqui que eu estou querendo definir, numa flexão composta reta, seria a tensão no ponto P da parte de tração ou compressão, mais a tensão no ponto P na parte de momento. Neste caso aqui eu tenho momento em X, tá bom? E a minha normal está em Z, mas a gente não costuma colocar o Z. Então, se eu tiver uma tensão de tração, vai ser 1 mais normal sobre a área, beleza? Se eu tiver uma tensão de compressão, vai ter um menos aqui. E aí, no caso, o momento aqui, eu vou ter um momento em X vezes um Y de P sobre momento de inércia em X. Aí eu coloco aqui um mais ou menos, por quê? Se o meu Y estiver na região que é de... Olha para cá, tá? Se o meu Y aqui estiver na região de compressão, eu vou colocar um menos. Se meu Y estiver na região de tração, eu coloco um mais. Neste caso aqui, ó, o meu Y está aqui, meu P, né, tá aqui, ele estaria aqui, estaria um menos aqui, tá bom? Então, eu posso juntar esses dois aqui e dizer que a tensão no ponto P é igual a mais ou menos normal sobre A, mais ou menos momento em X ou Y, né,
vezes um y de P sobre o momento de inércia em x. Tá bom? Isso aqui seria uma equação geral. É claro que eu estou aqui falando de momento em x. Então, vou colocar aqui uma geralzona mesmo, né? Seria assim, ó, a nossa equação geral. Equação geral. Aí eu tenho tensão no ponto P igual a mais ou menos normal sobre a área, mais ou menos momento em x vezes y de P sobre o momento de inércia em x. Ou, se eu tiver o momento em y, eu vou ter tensão no ponto P é igual a mais ou menos normal sobre a área, mais ou menos momento em y vezes x de P, tudo isso sobre momento de inércia em y. Repara que, ó, esses dois são iguais, esse daqui fica iguais também. Tá bom, pessoal? Isso daqui é a equação geral. Então, vamos para o próximo vídeo. Vamos continuar estudando para a gente gabaritar essas provas aí. Valeu, abraço. E aí, pessoal, Cássio Guinho por aqui, eu sou engenheiro civil. E vamos pensar nesse tipo de situação aqui. Eu tenho uma flexão composta oblíqua. Por que é flexão composta oblíqua? Flexão porque eu tenho momentos aqui, ela é composta porque eu tenho dois momentos no caso, e é oblíqua porque eu também tenho, elas estão em situações diferentes do que a gente está acostumado a ver. Então é o seguinte, ó, eu tenho um momento aqui, ó, que está girando o eixo Y, este momento aqui, ó, eu tenho um momento também girando o eixo X, tá? E eu tenho uma normal, aqui no caso uma normal entrando, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, momento em Y, momento em X e a normal. Se eu fosse representar isso daqui em seção, né, uma vista aqui, eu teria, ó, momento em Y, momento aqui, ó, em X, tá? E como ele está entrando, eu posso fazer assim, ó, é um xzinho. É como se eu estivesse vendo o rabinho da flecha. Quando você vê uma flecha, você vê ela assim, né? Você vê a flechinha aqui, ó, eu tenho um xzinho. Tá bom? Se eu visse ao contrário, eu tô vendo assim, né? Quando você vê ao contrário, você só vê o pontinho da flecha. Tá bom, pessoal? Aí você vê só um ponto. Aí seria assim, ó, tracejadinho com ponto, tá? E aí eu tenho, num ponto P aqui qualquer, ponto P, eu tenho uma altura em relação ao eixo Y, ao eixo X, então vou chamar de Y de P, e tenho também essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de X de P, tá bom? Então, quem são aqui eles, essas situações aqui, separadamente? Eu tenho que pensar, por exemplo, o meu momento de X, ó, vou colocar aqui, ó, momento de X. Quando o momento de X tentar girar essa fibra, essa face, ele vai fazer a parte de cima ter compressão, toda essa parte aqui, ó. E quanto mais longe eu estiver do eixo, mais tensionado ele vai estar. E a parte de baixo toda vai estar sendo tracionada, ó. Tá bom? Pela regra da mão direita a gente aprende isso. Então ele girou assim, ó, ele girou a seção, tá bom? O meu momento Y, olha aqui, ó, momento Y. Momento Y vai pegar essa parte do lado de cá, ó, toda e vai comprimir. Tá bom? Compressão do lado de cá. E do outro lado? Do outro lado eu vou ter sempre tração. Tá? Nessa situação, tá bom, pessoal? O meu momento aqui, ó, quer dizer, a minha normal está comprimindo. Se a minha normal está comprimindo, eu vou ter compressão. Então, sempre aqui, ó. Compressão, parte de dentro aqui, ó. Beleza? Então, tá todo mundo comprimido. E eu vou colocar ele aqui, ó, para dentro. Normal. O que vai acontecer, então, com as fórmulas? Quais são as fórmulas que a gente usa para fazer cada um?
Bom, vamos lá. Eu tenho momento, tensão de P, e o meu momento é X. Se o meu momento é X, eu vou fazer momento X vezes um Y de P, que é a altura aqui, ó, dividido pelo momento de inércia em X, tá bom? Quando eu vou fazer esse caso aqui, ó, que é momento em Y, então a tensão de ponto P, usando o momento Y, eu vou ter momento em Y vezes um X de P, que é a distância dele até o Y, dividido pelo momento de inércia em Y. E nesse caso aqui, ó, tensão de P, usando uma normal, é igual a normal sobre área. Simples assim. Se a normal for negativa, aqui eu vou ter o negativo. Tá bom? Como é que eu vou, então, juntar esses três aqui? Ó? Vamos fazer aqui de um em um. Ó. Aqui eu tenho essa distância aqui, eu vou dizer que vale 2, mais ou menos. 2 aqui, 1 aqui e 1 aqui. Então eu tenho um total aqui de 4, né? Vou colocar aqui, ó, 4 negativo, né? Então, vou colocar 1, 2, 3, 4 aqui, ó. Então é esse ponto aqui. A gente faz de ponto a ponto. Esse ponto aqui de cima, ó, eu tenho menos 2, mais 1, menos 1. Esse vai anular com esse, eu vou sobrar aqui menos 2. Então, ó, 1, 2. Beleza? Esse ponto aqui, ó, tenho 2 positivo. Eu tenho um negativo aqui e um negativo aqui. Então, ele vai zerar, ó. Esse vai zerar com esses dois. Então, vai ficar esse ponto aqui. Beleza? E esse canto aqui, ó, eu tenho 2 positivo, mais 1 positivo, menos 1 aqui, ó. Esse vai anular com esse e vai sobrar esses dois aqui. Então, ó, vou colocar 1, 2. Beleza? Então, eu vou ter que unir todos esses pontos. O que a gente faz? No meu caso aqui, né? Eu vou unir com lápis e depois eu vou unir com a canetinha. Então, ó, eu tenho isso daqui. Vou unir agora na canetinha, ó. Esse vai unir com esse. Esse vai chegar até aqui. E aí, aqui em cima, ó, eu tenho aqui, juntei aqui. Tá bom? Esse ponto de interseção aqui com esse ponto de interseção vai me dar a minha linha neutra, a famosa linha neutra. A linha neutra serve para quê? Para a gente saber que nesse ponto aqui, nessa retinha, nessa seção, né, a gente tem tensão igual a zero. Então, ó, essa parte aqui toda está tensão positiva e essa parte aqui toda de dentro está tensão negativa. Claro que eu estou usando um exemplo hipotético, tá? Se eu fosse, então, pensar numa situação de equação, qual seria a equação? A gente tem que usar essa equação aqui de cima. Deixa eu só terminar o desenhozinho. Seria essa equação aqui, que é o seguinte, ó. Eu tenho tensão normal no ponto P é igual a mais ou menos momento, eu vou usar na ordem aqui, né? Momento x vezes o y de P dividido pelo momento de inércia em x. Esse y aqui é porque eu estou usando o momento em x, então eu tenho uma altura em relação ao eixo x. Mais ou menos momento em y vezes um x de P dividido pelo momento de inércia em y. Tá bom? E mais ou menos normal sobre área. Mais ou menos por quê? Porque pode ser compressão tanto quanto pode ser tração. Tá? Isso daqui vai me dar uma equação geral. Beleza, gente? Então, é isso daí. Isso daí é uma flexão composta oblíqua. Para resolver esse tipo de exercício é moleza, usando essa fórmula, usando esse conceito que eu passei para vocês. Então, vamos lá. Vamos para a próxima explicação. E se você gostou do vídeo, curta aí. Se não gostou, também comenta e vamos discutir essas matérias aí. Pra gente passar em concurso e tirar um 10 nessas provas aí que a gente faz de engenharia. Valeu, abraço! En Binomo puedes empezar a tradear con solo $10. Únete a los más de 1 millón de binomistas que ya están generando ingresos extra. Binomo.